Então, para começar a fazer web aqui, o que eu recomendaria? Tipo, startar do zero. E aqui no Google baixar o VS Studio Code. Entra, baixa esse programa, instala aí. É esse software aqui. Vai abrir assim. Aí você vai abrir um folder. Seleciona um folder na tua máquina onde você quer salvar uma pasta, onde você quer salvar tudo. Clica lá, seleciona folder, ele vai ter a estrutura dos arquivos. Aí, botão direito, novo arquivo.html, ele já faz o arquivinho ali. E ele fica salvo aqui dentro desse projeto. Aí então, por exemplo, temos o index. Index é o padrão, né? E geralmente no servidor a primeira página que abre quando você acessa um site é index.html. Então se você colocar exclamação e der um tabzinho aqui, ele já autocompleta esse cabeçalho do HTML para você não ficar escrevendo e começar. Então aqui seria o corpo, né? Colocar div. Tá vendo? Tava escrito emit. Ali tem umas extensões que eu instalei. Auto-rename tag, instalar e o live server. Qual que é a do live server? Você instala isso daqui, ele vai criar esse botãozinho Go Live aqui embaixo. Então eu vou vir aqui no meu HTML, ele tá com a bolinha branca ali que não salvou. Vou dar um Ctrl S para salvar. Ele atualizou. Clico em Go Live e ele starta um server local. E aqui está o meu documento. Então, por exemplo, eu vou... Aí uma das coisas importantes que eu acho que tem que ter, eu vou começar a mostrar aqui para vocês, é esse reset CSS. Primeiramente, aqui, por exemplo, tem um exemplo de como importar um outro arquivo dentro do HTML. Então, a gente tem o HTML, que é a estrutura da página. Eu vou colocar aqui no header o link. Coloquei exemplo CSS. Eu cliquei aqui, criei um CSS. Vou fazer um outro aqui. Reset.css. Temos o exemplo CSS. Aí começa a saga, né? E pegando as referências aqui. Esse é o documento que a gente está trabalhando. W3 School, acho que é. Esse daqui é os caras que fazem a documentação, a padronização de várias coisas. Aqui tem o CSS e o HTML para você estudar. Aí tem todas as funçõezinhas, quando você quer mudar uma cor, alguma coisa, o que você tem que escrever. Então vamos precisar aqui, class. Então em CSS, class selector. Vai ficar nessa página aqui. Vou pegar as configurações aqui desse site ponto alguma coisa. Isso daqui é uma class de CSS. Beleza, ponto site. Se eu vier nessa div aqui e colocar class igual a site barra exemplo city CITY width, colocar 250 px, colocar height, preciso definir um tamanho para o negócio, né? Salvei, tá rodando o live server nessa porta ali, vou voltar para o meu documento, vem aqui, botão direito, inspecionar, isso daqui é tudo que eu tenho na página. Vamos ver. Documento, dentro de body eu tenho city class. Ah, tem dois igual, né? Amador demais. Amador demais. Pronto, apareceu aqui. Então vou deixar ele mais simples aqui para você ver por que precisa do reset CSS. Tirar essas coisas aqui. Só um background. Aqui eu apago um elemento ativo. E se inspecionar, passo o mouse em cima, seleciono o negócio.
Então, por exemplo, você está vendo que ele não está colado na borda por causa do reset CSS. Cada browser vem com umas configurações padrões, assim. Então, às vezes você quer colocar uma coisa num lugar específico e você não consegue. Então, vou apertar Alt Shift para baixo, ele duplicou a linha. E aqui tem o reset CSS. Eu vou dar um copy name. Esse pontinho aqui que eu estou no mesmo folder. Dá para manter. Vou dar um salvar. Aí ele está importando esse arquivo. Se eu conseguir esse arquivo tá branco, tá vazio. Então eu vou dar um Google aqui no reset CSS, Meyer. Esse aqui é um padrãozinho simples que dá para usar. Tem uns com mais exemplos. Vou copiar tudo que está aqui. São várias classes aqui. Eu vou jogar dentro desse CSS. Está definindo todos esses elementos aqui como padrão. Ele está tirando as configurações, margem, essas coisas que a gente não vê, sabe? Como está presetado. Então, ele está deixando zerado as coisas. Salvei aqui. O HTML está salvo? Está salvo. Então, toda vez que chamar uma tagzinha pelo HTML, por exemplo, aqui em cima, quando chamar div, essa div aqui ela vai estar configurada com essa configuração aqui. Ó. Como se eu não digitei isso lá no código, no meu CSSzinho aqui, ele vai colocar esse código aqui. Então, se a gente for aqui no nosso browser, você vai ver que antes tinha um espaço e agora está colado, que é o que a gente queria. Né? Só configuramos um box para estar, ele tinha que estar na ponta de cima. Então, deixa eu colocar que ele já tem uma cor, né? Deixa eu fazer esse daqui como sendo centralizar a div do body. Vamos colocar aqui 100%. Tem 100% da página. Height 100%. Sem VH. VH é essa altura aqui, vertical e horizontal. Aí tem as configurações VW, Width e Height. Isso aqui é a porcentagem da proporção da tela. Isso daqui é bom estudar também. 90%, é que aqui tem 90% de toda a tela, espaço branco que tem aqui. Quase funciona como porcentagem. Eu vou colocar isso aqui para tomar 100% da minha tela. Aí eu posso vir aqui, Copy Rules, volto aqui para o meu. E quando eu colo, seleciono e colo ali, eu tenho a configuração nova. Então eu posso programar por aqui que eu vou ver. Então, Display Flex. Eu vou colocar o tamanho disso daqui 1160px. Aí tem o Display Flex. Eu clico nesse boxinho, eu não sei o que eu tenho que configurar, o que eu posso fazer. Aí o conteúdo dele tá... Eu vou alinhando ele como é que eu quero. Se eu quero alinhar na vertical, os itens, como é que vai ser. Então eu vou deixar as coisas dele dentro centralizadas. Só que ele tá colado aqui na box, no canto. Só que eu queria centralizar ele no meio. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o meu Chrome. Inspect Element Gridman. O que acontece? Entrar num site aqui. Inspect Element Gridman. Quando você passa o mouse em cima, ele te mostra qual que é o tamanho das divs. Então, por exemplo, aqui tem uma div gigantesca, vazia. Outras divzinhas. Cada div é um bloquinho de texto que você coloca. Então aqui ele está alinhado à esquerda. Provavelmente essa div tem 100%. Se você vir aqui em inspecionar, aí você começa a conseguir copiar quais que são as classezinhas, o que eles estão usando de configuração. Ela está usando um Display Flex, Text Align Center, Align Item Center. Então você consegue ver. Às vezes pegar um site mais simples que você está se inspirando para ver como é que eles estão fazendo a sessão. Então vamos voltar lá no nosso projeto. Eu vou fazer uma outra classe aqui, que a gente tem o body, né? Vou colocar uma class tamanho padrão.
Eu coloquei um nomezinho aqui. Eu venho no CSS, fazer o mesmo esquema, ponto, tamanho padrão. Eu vou abrir ele e eu vou falar que o width dele, width, é igual a 100%. Salvei o CSS, vou vir aqui, tá em bolinha branca. Salvei o HTML. Isso daqui eu vou colocar 1160 px. Que seria o nosso tamanho do body principal aqui. Copiar o city. Quando você copia o city, o negócio sem ser rules ali, pode colocar uma quebra de espaço chatinha, aí você tem que tirar. Atualizamos. Vamos aqui no tamanho padrão, você vai ver que o elemento tamanho padrão só tem o width 100%. Então aqui a gente pode colocar um display flex, o display block acho que é o padrão, tá? Aí tem o grid e tem o flex, são os principais. Vocês vão dar uns YouTube, uns Google nisso para ver. Coloquei Justify Center. Então qual que é a lógica aqui? O body, ele tá sempre, ó, passei em cima, selecionou, tá 100%, tá o corpo inteiro da página. E o conteúdo que tá dentro dele, eu justifiquei para estar no centro aqui. Então eu vou pegar, vir aqui, copy rule, vem aqui no meu tamanho padrão, salvei, atualizei. Quando eu dei um Ctrl S aqui, quando eu volto para o meu browser e dou um Ctrl R, ele tá hot reload, ele recarrega toda vez que você salva lá. Já atualizou o tamanho certinho. Então, por exemplo, se você quer colocar algumas coisas aqui dentro, aí você começa a fazer a estrutura HTML. Vamos tirar essa cor tosqueira aqui, tomato. Beleza. Tirar esse tomato aqui e botar esse código. Salvou, já tem uma página. Agora vamos colocar uma div. Eu quero colocar 3 boxes aqui no meio desse HTML. A gente tem essa city. Acho que a gente vai fazer uma box aqui dentro, que vai ter o tamanho maior. Ela vai ter o tamanho. E dentro dela, eu vou ter 3 boxes, 3 divs. Então eu vou escrever div, enter. Selecionar 1, 2, 3. Aqui eu vou colocar box padrão. Acho que não pode ter espaço. Pronto, tem 3 divs box padrão. Selecionar isso daqui. Vem um exemplo. Ponto. Box padrão, abro aqui. Eu quero o width e o height. 250 px. Height 250. Então, um quadradinho. Eu vou colocar um color aqui. Background color. Que o color é do texto, né? Que vai, então. Background color, colocar um tomzinho aqui. Fechou. Salvei. Vamos ver como é que tá ficando. Vou diminuir isso daqui para ver se... Ah, tá em VH, tem que ser 250. 250 px. Beleza, já descobrimos o erro. Então aqui tava em... É isso que dá copiar e colar. Pixels. Vou colocar aqui um... Eu gosto de fazer por aqui. Margem. Margem de todos os lados. Margem. Dou um Enter. Coloco aqui 16 px. É bacana aí de... Ou 32. É bacana aí de 8 em 8. Múltiplo de 8. Então a gente está dentro desse maior aqui. Esse maior ele não tem nenhuma configuração. Deixa eu só copiar esse copy rule aqui do box padrão. Salvei. Então esse box maior aqui, ele é o que está... Deixa eu passar em cima dele. Você está vendo que ele está englobando todo esse meu bodyzinho que está centralizado. Que no caso eu chamei de city, não sei porquê. Tá, então vamos ver. Aqui eu quero ele fazer um display. Quero configurar ele como display flex. Você vai mudando, ele já deu umas configurações. Quando eu configurei ele como display flex, a gente já pode especificar o tipo de alinhamento que a gente quer. Row,
de baixo para cima, como é que estava, o padrão é o de lado. De lado, eu quero de lado, quero centralizar ele também. Massa. Então, esse daqui é o maior. Aí eu tenho o conteúdo dele, já centralizei ele na horizontal e na vertical. O que eu vou fazer? Align items. Isso aqui é para as informações. Align content. Eu fiz essa configuração aqui, só que se a gente passar o mouse em cima dele, ele só tem a altura do box, do tamanho do box filho, porque a gente não definiu nada dentro dele. Então a gente tem que colocar uma altura que a gente quer para esse box aqui, que seria o height. Height. A gente pode colocar 100% de altura da tela, conforme a tela escalona, que daí, como o conteúdo está centralizado, ele vai ficar no meio. Vamos fazer isso, então, 100 VH. Então era isso que eu queria. Fazer 3 boxinhos aqui e colocar 100 VH. Por quê? Por causa do Align Content, Align Items. Eu centralizei ele. Então é Display Flex. Só que às vezes não funciona porque você não definiu o tamanho nas coisas, no pai, no filho. Então ele fica herdando. Esse daqui é o box cinza. Dentro a gente tem o box que pega todo o conteúdo, que seria aquilo que eu falei dos boxes invisíveis que alguns lugares tem. É bacana você usar uma div invisível para definir alguma configuração e depois só ir na div pequena e definir outra configuração, sabe, específica. Aí tem algumas coisas legais. Você sempre vai pesquisar aqui quando você precisa de uma ajuda para animar. Aí, por exemplo, vamos lá, hover. Dois pontos hover. Então, aqui é 2 pontos hover. Se a gente for no nosso CSS, box padrão que é o que está roxo. Se a gente escrever box padrão hover, não sei se precisa desse, precisa, acho que precisa. A gente pode mudar a cor dele. A gente pode deixar ele mais escuro. Não salvei. Salvando. Botei no documento. Quando eu passo o mouse em cima, como todos têm a mesma classe, aí você começa a fazer algumas coisas legais. Vamos ver. Transition Easy. Eu gosto de pegar essas coisinhas aqui, pegar em outros códigos de referência. Vamos jogar um Transition, que dele já dá uma animadinha, já dá uma suavizada. Eu joguei só no hover, vou jogar no padrão também, que acho que quando eu tirar ele também fica suavezinho. Eu vou dar um inspecionar, clico aqui, estou selecionando o objeto que eu quero, ele já tem um izinho. Aí eu vou dar um scale, transform scale. Isso aqui é bem legal. Vamos colocar aqui 1.1. Tá massa. Isso aqui tá no padrão. Eu vou copiar isso daqui. Então você vai vendo tutorial, vai vendo as coisas. Quando ele tiver com o hover, quando ele tiver com o mouse em cima, nesse evento, tá normal. Quando passar, ele tchum, aumenta e diminui. Olha que legalzinho. Como tem um transition, fica bem fluidinho. Vamos botar... A gente já começa a fazer animação, né? Vamos botar o que... Se eu definir no padrão um border radius, border traço radius e colocar aqui 16px, colocar 32 no box padrão, salvei. O que deu aqui que ele perdeu tudo? Não tinha salvo. Vamos lá, Display Flex, seleciona a ordem, Align, Justify, Height, 100
VH. E a gente quer Line Items aqui no meio. Aí, copio tudo isso daqui. Vamos dizer aqui que a gente definiu o maior, né? Vou colocar aqui ponto maior. Salvou. Ctrl R, B. Não foi. Ficou, como não tinha nome lá, ficou cagado. Height 100% VH. Tem um espacinho aqui faltando. Aqui tá apagado que não tá funcionando. Então, tem um espaço a mais. Ele não estava reconhecendo como número. Beleza. Box padrão. Border radius tá com espaço também. Beleza, agora tá funcionando. Aí você vai pesquisando aqui para achar as coisas, vendo tutorial no YouTube. E CSS Animations. MSDN também é legal. Tem esse animista aqui, eu acho bem bacana. Para começar a mexer. Ele dá uma biblioteca de coisa pronta, assim, para você se inspirar. Então, como é que você quer fazer a animação? Vamos ver, Scale Down, Rotate. Rotate bacana. Vamos pegar isso daqui, clicar no negócio, aí a gente tem um Copy Class. Rotate Center. Vamos copiar esse nome aqui. Então, isso aqui é uma classe que nem o maior ali que a gente fez. Então, a gente está no box padrão, né? Vou colocar um class Rotate Center. Salvar aqui, salvar aqui. Ele está fazendo isso daqui, vocês vão ver que ele não faz nada. Ctrl R e carregar a página que ele vai tocar no Ctrl R, não no... Poderia, vamos colocar no hovers. Talvez no hover. Mas ele não está fazendo nada, porque não tem essa configuração aqui. Esse aqui é comentário, aí tem esse @webkit. Eu vou copiar aqui. Vou colocar aqui perto. Então o que está acontecendo? Ele está chamando esse Rotate Center, que é isso que está declarado aqui. E ele está falando no ponto 0, no ponto 100%, ele está declarando, mudando as configurações. E daí vai acontecer as animações. Então, por exemplo... Aqui eu vou dar um espaço, vou colocar o Rotate Center aqui e vou salvar. Pronto, era isso. Eu tenho que colocar todas as classes dentro da tag class. Todas as classes que eu for usar. Aí, por exemplo, se eu quiser que essa animação, em vez de acontecer ali, ela aconteça no hover. Aí eu venho aqui no exemplo e mudo para os pontos hover. Opa! 2 pontos hover. Aí só tá acontecendo na primeira, por quê? Vem aqui, copia a tag e cola em todos os blocos. Bacana, né? E assim, galera, aí vocês vão pesquisando, vendo tutorial, vendo como é que você faz para alinhar as coisas, inspecionando, viu uma coisa no site que você curtiu, vai, clica, inspeciona, começa a ver ali o que o cara tá usando, a configuração.
Aí você vai descobrindo, vendo bastante tutorial no YouTube. Legal. Tem esses sites de referência, tem o CodePen também. Depois que você tiver o básico de informação, CodePen, você conseguir montar as coisas um pouquinho por conta ali, você pode vir aqui, acho que é Button, vamos pesquisa qualquer coisa que você quer. Aqui a galera é tipo um portfólio de referências. Vamos abrir alguma coisinha aqui. Ó, tipos de animação. Aí que tem todo o código, tem o JavaScript, o CSS e o HTML. O JavaScript é onde dá a interação, né? Fazer. Aí você tem que importar ele com essa tagzinha aqui, script, colocar o arquivo que você cria. Você criaria um JavaScript aqui, novo arquivo.js, faria. Mas aí já é depois um pouquinho que você souber mais de CSS e HTML. Mas vamos lá. Esse aqui só tem CSS e HTML, né? Então vamos ver aqui. Button. Button 1. Button 1 hover. Vamos tentar copiar isso aqui. Ponto. Vamos colocar aqui no primeiro. Coloquei essas duas tags. E vamos abrir aqui as tags. Salvei. Então a gente tem button 1 hover. Colei aqui. Vou salvar aqui. Vamos ver se ele vai sobrescrever. Sobrescreveu. Então aqui ó, ele deu o degradezinho daquele botão lá. Então quando a gente vira aqui, você vê que ficou degradezinho. Se a gente quisesse essa animação aqui, inspecionar. Aí você vê como é que é feito. Esse aqui é o button 10. Vamos lá, vamos fazer o 10. Tá bem bonitinho. Vamos ver se ele não tem uma animação fora com keyframe. Que aí é mais chatinho, né? Button 10. 10 hover after, 11. Opa! Aí fica difícil, né? Vamos aqui. Colar o button 10. E pegar os nomes. Custom button 10. Coloquei o custom button? Eu acho que não, né? Que o custom button... Deixa eu ver se eu já colei. Só o button 1, então por isso que ele não tem esses efeitos a mais ali. Vamos aqui substituir. Vamos ver como é que ele fica sem a tag custom button. Ela tá declarada ali, mas como não tá no CSS... Eu salvei HTML, salvei e não salvei o CSS. Deixa eu tirar essa animação terrível que tá girando. Aí. Vamos colocar o custom button para fechar o vídeo. Deve ser o primeiro, né? Nope. Custom button. Vou copiar aqui bastantão. Apagar os outros. Tá, o custom button tá definido. Aí vamos aqui no nosso projeto.
Então ele define o botão como branco, passou o mouse em cima, tchum, animação. Então é assim, você vai pegando experiência, referência, copiando, vendo o que cada tag faz, vai montando ali com inspecionar, vai trocando as coisas aqui, ele vai autocompletando, depois copiando, colando lá. E assim vai, vocês vão pegando a manha, beleza?